Salve galera! Tamo aí começando mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje você vai acompanhar algumas epidemias que mudaram o destino da nossa civilização. Vamos lá? A peste de Atenas, 430-427 a.C. Em 430 a.C., uma doença, que não se sabe ao certo até hoje qual era, se espalhou pela Grécia e matou grande parte da população ateniense. Os relatos deixados por Tucídides falam que a doença se iniciou na zona portuária de Atenas e espalhou-se pelo resto da cidade. Os casos começaram a aparecer bem no início da Guerra do Peloponeso, que opunha uma liga de cidades que apoiava Atenas e outra que apoiava Esparta, e tiveram um efeito fulminante nas tropas atenienses, matando inclusive seu grande líder, Péricles. Tais fatos culminaram com a derrota de Atenas e o domínio espartano. Porém, ao longo do século IV a.C., o mundo grego continuou convulsionado por guerras entre as principais cidades-estado, se enfraquecendo. Iniciado por uma epidemia, esse processo abriu espaço para o enfraquecimento grego e a conquista pelos macedônicos. Logo, Alexandre, o Grande, conquistaria não só a Grécia enfraquecida, mas também boa parte do mundo oriental até então conhecido. A peste de Cipriano, 240 a 270 da nossa era. No Império Romano do século III, a peste de Cipriano, provavelmente a varíola ou o sarampo, chegou a matar 5.000 pessoas em um único dia na cidade de Roma. Isso foi decisivo, pois os cristãos, muito bem organizados em pequenas comunidades na época, se destacaram cuidando dos doentes. Rapidamente, essa religião se alastrou pelo império e criou condições sociais necessárias para se tornar, em 380, o culto oficial do Império Romano. O cristianismo é, até hoje, um dos pilares da nossa civilização. A peste negra medieval, 1347 a 1350. No século XIV, em plena Idade Média, a chamada peste negra matou pelo menos 1/3 da população europeia. Ou seja, ao menos 100 milhões de pessoas morreram devido a ela. Hoje se acredita que a peste negra deve ter sido a peste bubônica, cujo vetor eram as pulgas dos ratos. O ambiente do renascimento urbano e comercial do período, em que o aumento da circulação de pessoas em ambientes urbanos com pouco sanitarismo, facilitou a proliferação dos ratos e suas pulgas. Isso levou a um cataclismo sem proporções. Isto enfraqueceu o sistema feudal e deu espaço para uma série de transformações que levaram, ao longo dos próximos séculos, ao surgimento do mundo capitalista. A epidemia de febre amarela no Brasil, 1849-1850. Segundo o historiador Sidney Chalub, em seu livro Cidade Febril, há estimativas de que, no verão de 1849-1850, mais de 1/3 dos 266 mil habitantes da cidade do Rio de Janeiro tenham contraído a febre amarela. O número oficial de mortos nessa primeira epidemia chegou a 4.160 pessoas, mas houve quem falasse
em até 15 mil vítimas fatais. Mergulhados na doença e no sofrimento, os habitantes da corte passaram a discutir as causas do aparecimento da febre amarela. Não faltou quem defendesse, nas colunas dos jornais, a ideia de que o vômito preto era causado pelo anjo da morte que Deus enviou e que a cólera divina fora despertada pelos vícios e pecados da população. Por outro lado, as autoridades médicas relacionavam a epidemia com as péssimas condições sanitárias da cidade. Ainda segundo o historiador Sidney Chalub, Petrópolis acabou sendo o local de destino para aqueles que fugiam da doença no Rio de Janeiro. Os nobres todos fugiam para lá, para Petrópolis, pois o mosquito transmissor não sobrevivia na altitude da região serrana, embora nem sempre se soubesse ainda que a doença era transmitida pelo mosquito. A epidemia também foi mais um argumento pelo fim do contrabando de africanos, que estava proibido desde a década de 1830, mas continuava intenso. Havia médicos que argumentavam que a febre amarela era transmitida para as Américas por meio do tráfico negreiro. Então houve finalmente a decisão de acabar com esse tráfico no ano de 1850. A gripe espanhola, 1918-1919. Essa doença provavelmente foi levada para os campos de batalha europeus da Primeira Guerra pelos soldados norte-americanos. Era o vírus influenza. Quando a guerra terminou, os soldados levaram este vírus de volta para casa, o espalhando ao mundo todo. Estima-se que ao menos tenham morrido 50 milhões de pessoas ao longo dessa grande pandemia. Matou, inclusive, o presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves, que era o mesmo da época da revolta da vacina, lá de 1904. E este fato mudou nossa história política. Com o coronavírus, novamente o mundo se vê envolto ao espalhamento de uma doença. Não sabemos ainda quais serão os seus resultados. Hoje tudo é mais interligado e globalizado. Olhando para a história e para essa realidade, certamente muitas coisas mudarão. Só que, para nosso espanto, dessa vez, isso não será apenas a leitura de uma página de um livro ou um vídeo da internet. Dessa vez, estaremos diretamente envolvidos na torrente caudalosa da história. Obrigado por assistir esse vídeo sobre 5 epidemias que mudaram a história e aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e tamo junto!